E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauê, acadêmico de Engenharia Civil na Universidade Estadual de Maringá. E hoje eu vou demonstrar de maneira mais sucinta possível a determinação de diagramas de esforços internos pelo F2. Bom, basicamente o F2 é um software brasileiro, desenvolvido pela PUC-Rio, que é extremamente interessante e fácil para o estudo e análise de pórticos planos. Para você baixá-lo, basta se registrar e fazer o download do software. Bom, o exercício que eu vou demonstrar nos diagramas hoje é um exercício de Viga-Gerber que recaiu na minha lista de exercícios em mecânica das estruturas. É... E bom, bora resolver. Essa interface que o F2 disponibiliza é bem similar ao AutoCAD. E duas ferramentas extremamente interessantes que eu gosto de utilizar é aqui no canto inferior direito, que é o modo de grade e o modo snap. Eles travam o modo que você vai colocar sua viga ou pórtico, seja o que for. Ele vem setado originalmente de 1 em 1 metro, mas você pode alterar da maneira que quiser. Nesse caso aqui, na minha viga Gerber, eu tenho casos de quebra de meio e meio metro. Então, para mim seria interessante é, essas distâncias entre os pontos de meio e meio metro. Um outro método que a gente poderia utilizar também seria o modo de teclado. Esse modo de teclado aqui, eu consigo digitar é, as linhas representativas, né, de pilar ou viga, com a coordenada de 2 pontos, ou a coordenada de 1 ponto para caso de nó. Mas nesse caso aqui fica mais fácil para mim a determinação pelos pontos mesmo. Então bora lá, a gente tem um intervalo no nosso exercício de 4, 1,5, 2, 1,5, 3. Então bora lá. Como é de meio e meio metro, nesse caso 4 metros serão representados numa distância de 8 pontos. 4, 1,5, 2, 1,5 e 3 metros. Bom, feito isso, a gente vai determinar nossas reações de apoio. Ou nesse caso aqui eu tenho uma reação de segundo gênero, que restringe o movimento em x e em y, e 3 reações de apoio de primeiro gênero, que restringe apenas o movimento em y. Então, bora lá. Para determinar as reações de apoio, eu venho aqui no meu canto superior esquerdo, nas condições de suporte. Vou selecionar o nó ao qual eu vou aplicar, né? Nesse caso eu tenho que estar com a modo de seleção para selecionar o nó. Vou selecionar o nó e digitar o apoio que eu vou utilizar. Esse apoio de segundo gênero, então, ele é fixo no eixo X, no eixo Y. Eu fixei, eu venho aqui e aplico. Bom, conseguimos aplicar o primeiro apoio. Agora a gente vai aplicar os demais. Os outros demais serão ações de apoio de primeiro gênero, com a restrição apenas em Y, né? No caso, eu vou selecionar e aplicá-los. Eu tenho uma aqui e uma aqui. Ver? Isso. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, né? Mas para você conferir suas medidas, ele tem também a opção de cota no canto superior esquerdo também. Deixa eu cotar aqui. 4, 1,5, 2, 1,5, 3 metros. Bom, com minha viga devidamente apresentada, preciso ainda determinar as rótulas e as cargas, né? Para adicionar rótula é o, é o menu aqui do lado das condições de suporte. E eu preciso selecionar o ponto que eu quero,
Você está com a rótula selecionada e eu aperto para aplicar a rótula no ponto que eu quero. Nesse caso é nesse ponto e neste aqui. Com as condições de rótula aplicada, eu vou agora distribuir, aplicar nossas cargas, né? Nesse caso a gente tem uma carga de 20 kN uniforme até esse terceiro apoio. Para a gente aplicar ele, a gente vem aqui no canto superior esquerdo também em cargas uniformes. Ou uniform loads em inglês, no caso. Para isso, para eu adicionar essa carga, eu preciso criar uma nova carga. Vou denotar aqui de 20 kN, mas você pode denotar do jeito que quiser. O F2, convencionalmente, ele denota positivo as cargas para cima. Mas como elas estão aplicadas no meu exercício para baixo, eu vou colocar menos 20 kN. E vou selecionar o intervalo que eu quero. Selecionei esse. E vou aplicar. Nesse caso, até o terceiro, eu vou selecionar as outras. E aplicar também. Bom, além disso, tem uma carga de 10 entre a rótula e a última reação de apoio. E uma reação concentrada de 40 na reação de apoio. Na rótula, no caso, que eu vou aplicar agora. Para isso, eu vou criar uma nova carga. Vou denotar de 10 kN. Colocar o valor e aplicar. Outro item seria uma carga nodal, né? Carga concentrada. Aí eu venho aqui, nodal forces, e vou criar também uma nova force. Caso vou denotar 40. Menos 40. Eu vou aplicar no ponto que eu quero. Bom, com minha viga devidamente caracterizada, né? Como vocês podem ver. Agora eu posso determinar nosso diagrama. Antes disso, eu preciso parametrizar o material que eu estou utilizando. Nesse caso, eu vou criar um material genérico. Você vem aqui em criar. Coloca o nome que você preferir. E aplica em todos os membros. Além disso, eu preciso definir também as propriedades de seção transversal da peça. Nesse caso, eu vou definir uma qualquer. Vou colocar um nome genérico. E vou denotar também, eu preciso denotar uma dimensão base. Senão ele não consegue construir nosso diagrama porque não existem forças inerciais numa seção nula, né? Então, nesse caso, eu vou colocar, sei lá, 400 milímetros por 200. E aplicar em todos os membros da seção. Feito isso, eu finalmente posso determinar nossos diagramas de normal, de cortante e de momento. Eles estão representados no canto superior direito. Vou apertar aqui para vocês e ele vai pedir a criação de um novo documento para gerar esses diagramas. Vou colocar aqui um nome qualquer. E vou salvar o meu arquivo onde eu preferir. Feito isso, ele vai determinar nossos diagramas, né? Nesse caso, eu não tenho forças normais atuantes. Na parte de cortante, nós temos esse diagrama. E, de momento, nós temos esse diagrama. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.